Papai, bom dia, bebê. Bom dia, bom dia. Bom dia. E é assim que a gente começa o dia aqui no sítio. O druida, como vocês viram, já tá lá nos trabalhos. Daqui a pouco a gente vai lá ver o que ele tá aprontando. Por enquanto, eu começo aqui, ó, lavando louça. Tem uma louça acumulada. Bem, às vezes no dia a dia, o joinha já mostrando aqui no vídeo o bom dia dele. E o que eu queria falar é que às vezes no dia a dia, aqui no sítio, a gente fica nas tarefas, inventando moda, ajustando alguma coisa, resolvendo alguns problemas, enfim, construindo. E a maioria do tempo, então, a gente passa do lado de fora da casa. E quando chega dentro de casa, nossa! Aí tem coisa acumulada para fazer, como a louça. No vídeo anterior eu mostrei a casa limpinha no tour. Agora tô mostrando como ela é no dia a dia, assim, ó. E é comum também, é de rotina aqui no sítio, eu pela manhã puxar já alguma coisa pro almoço, adiantar o almoço. Porque muitas vezes eu tô ali trabalhando, aí a gente dá aquela fome, aperta, não tem nada, a gente acaba comendo uma besteira. Então eu procuro adiantar ou na noite anterior alguma coisa, ou pela manhã. Que nem eu deixei de molho, ó, ervilha, bastante ervilha. E uma coisa também que eu tô aprendendo e que ajuda bastante aqui no sítio, que era diferente de quando a gente vivia na Kombi, porque a gente não tinha tanto espaço, que é armazenar as coisas congeladas, como a ervilha. Eu pretendo congelar um pouco dela pra gente fazer mais pra frente. Sabe aquele dia também que tá mais corrido, ou você não tem a mistura em casa? Aqui a gente tá longe da cidade, né? Pra quem não conhece, a gente tá no sul de Minas Gerais, em São Tomé das Letras, e estamos a 7 quilômetros. A estrada mais próxima dá 7 quilômetros até a cidade. Então, pela distância, tem dia que a gente não quer subir e não tem. Já tá acabando as coisas assim, as misturas. Então é bom ter uma coisinha ali armazenada. Então agora eu vou focar aqui e adiantar pra gente começar a fazer... Começar não, né? Quem sabe terminar um projeto aqui do espaço. Vamos ver se a gente dá conta de terminar isso hoje. E aproveitando que eu tô aqui na cozinha, depois de lavar a louça, já puxei, não a ervilha, ainda não, mas já puxei um pão de beijo. Misturei aqui, ó, polvilho azedo com doce, dei uma escaldada. Já tinha cozinhado as batatas ontem. Vou deixar a receitinha para quem gosta e quer fazer na descrição, mas já ensinamos em outros vídeos. E é comum eu fazer aqui na roça, porque vai poucos ingredientes. Então é isso, agora eu vou fazer as bolinhas, misturar aqui. O forno já tá aceso. E aqui, gente, aqui eu tô fervendo uma água, ó. Acabou de ferver, inclusive. Desligar aqui. E eu sou uma pessoa muito curiosa, gente, muito curiosa. E gosto de experimentar, de fazer receitas diferentes, em todos os sentidos. Não só na culinária, mas também na parte do plantio, por exemplo. Eu adoro plantar e hoje é dia de plantio ali fora. Então eu tô aqui fazendo um enraizador que eu vi
É a primeira vez que eu faço ele. Tomara que dê certo e que fortaleça essas mudas que a gente vai estar colocando. Então, tudo que eu vejo de receita aí que vocês mandam também, até das formigas, a gente tá tentando todas, viu? E esse aqui é uma tentativa de fortalecer as mudas que vão estar entrando na terra hoje. E é bem simples, com o que eu tenho aqui em casa, que é canela, ó. Serve canela em pau e serve canela em pó, pelo que eu vi. Para cada litro, 2 colheres de canela. Quem tem experiência aí de enraizador? Ó, sobrou um pouquinho só, então vou colocar 2,5. Ó, deu 2 colheres e meia. E agora a gente vai esperar esfriar. Esse barulhinho aqui também de fundo, não sei se dá pra escutar aí de casa, mas é o vizinho que tá construindo, não sei, mas acho que um lago, um açude que fala, do lado de lá da floresta. Ai, papai, né? Bem, deixar esfriar e vou fazer essas bolinhas pra gente colocar logo no forno. A ervilha também eu pensei em fazer um caldo pra noite, então já vou deixar ela cozida. Pronto, agora sim, ó, já tá a massinha pronta. Esqueci de falar pra vocês, mas o pão de beijo, pra quem não sabe, né? Tá chegando agora o pão de beijo. Ele é um pão de queijo sem o queijo, então por isso que ele leva esse nome. Muito bom, mas não tem o queijinho. Aqui eu até complementei. Coloquei orégano, coloquei um pouquinho da cúrcuma que a gente tinha. Vai pro forno, né, Druida? Druida chegou aqui pra dar uma mão pra depois eu ir lá fora também ajudar, porque tem várias tarefas lá esperando por nós. Vim dar uma espiada pra ver que trem é esse. Você gosta de pão de beijo? Gosto. É. Como também. Como também. Bom, gostoso. Dá pra fazer vários formatos, ó. Dá pra fazer assim. Então bora lá, bora lá. Dá falta colocar ervilha pra cozinhar, hein? Olha, esse que você tá fazendo parece uns dedinhos, hein? Olha. Tava até, ó, rendeu tanto que eu até improvisei. Peguei mais 2 formas aqui. Enquanto a panela de pressão tá ali no fogo com a ervilha, nós vamos espiar aqui o que o Druida está fazendo. A Oni sempre junto, né, Oni? Sempre juntinho. Ui! E aí, meu amor, o que está aprontando? Tô plantando os podocarpos, né? Agora eu tô fazendo a misturinha aqui de areia com esterco bovino. Os podocarpos são essas mudas aqui, ó, que servem como uma cerca viva. Ela pode ser plantada colada mesmo em parede de casa, em muro. Ela vai muito bem. E depois ela fecha bastante, dá uma largura boa. Dá pra manter numa altura também, depois cortando. E é bem escolhida porque ela é o crescimento rápido e o enraizamento dela não afeta nas construções. Por isso que ela pode ser plantada do ladinho dos muros também e das paredes da casa. Aqui a gente já começou a fazer o plantio há algum tempo atrás e paramos. Paramos porque chegou a geada e acabou pegando, sapecando elas aqui, ó. Não sei se é só a geada ou em relação à hora do plantio, porque a raiz sofre muito, né? Eu tô pesquisando, por isso também que eu resolvi fazer aquele enraizamento lá, a caldinha de canela, que eu passei a receita pra vocês. Porque olha só como tá o torrão dela. É. Estranho, eu achei que ela veio com poucas raízes, ó. E muito compactada a terra. E aí essas daqui a gente acabou separando aqui, enquanto tava geada, né? Será que a gente vai conseguir
com um enraizador voltar a brotar novamente? Vamos tentar, né? Também vi como faz muda delas, então eu vou tentar fazer pelo menos com essa, que tá bonitona aqui, ó. Essa eu não sei, não há garantias, ó. Vou tentar. Ali saiu uma muda também que a gente vai levar ali pra área da fogueira. Olha só quem chegou. Elas escutam minha voz, acho que vem tudo. Acho que eu sou o sinal de comida, né, pra elas. Não sei. Ou quero aparecer aí pra vocês de casa. O joinha vocês já sabem, né? Quando ele passa na tela, a gente pede o apoio de vocês com o like aí. Com o seu joinha. Às vezes elas ficam lá pra cima, né, no espaço aqui na comunidade, e elas descem voando na hora de... Quando dá umas 4h30, 5 horas, elas já descem aqui pra árvore onde elas dormem. Então elas descem voando literalmente mesmo. Elas vão alto e longe, as galinhas da Angola. Aqui tá o saco de esterco que a gente pegou lá na Gracinha também. E aqui é o nosso propósito hoje, terminar essa área de fogueira. Será que a gente dá conta? Ai, papai, como diz Druida, vou lá ajudá-lo pra gente poder seguir. Aqui na hora de plantar a gente está tentando deixar uma profundidade boa, mas está sendo difícil. Tanto por conta das ferramentas que estão muito antigas, desgastadas, acabadas. E isso é tudo, né? Quando você está construindo em um projeto, enfim, ajuda muito ter ferramentas certas e boas. E aí a gente está fazendo milagre aqui, ó. Dá pra ver certinho a diferença, né, de uma camada da terra para outra, né, do solo. Olha só. Aqui é uma terra mais escura e essa é uma terra mais vermelha, ó. A divisão mesmo do solo. Isso porque também essa parte pode ter sido um aterro da antiga casa, ó. Tem até um pedacinho do saco de peradobe que a gente usa para bioconstruir, né? É. Provavelmente... Na hora de desmontar, na hora que desmoronou tudo e desmontou, isso tudo espalhou aqui como uma terra. Só que é uma terra vermelha, uma terra difícil, né? Não é boa tanto para plantio, só para construção mesmo. Ó, e tá elas junto de novo, a Oni. E a gente tentou seguir a linha reta, claro que a gente puxou um fio antes, mas chegou a estourar. Ali a gente entrou um pouquinho, mas logo já arretou, como a gente fala. Deixou... Depois fica tudo igual. É, depois na hora de podar, porque ela vai ficar bem mais larga assim, ó. Então dá pra gente ajeitar essa questão depois. Eu falei do solo compactado, por isso também a ideia da gente fazer a misturinha com a areia e o esterco. Para deixar esse solo mais rico e mais fácil dessa raiz enraizar, né? Uhum. Então o podocarpo já gosta de uma terra arenosa, então a gente vai favorecer ele aqui, já que a primeira camada dessa terra é muito compacta. Bora lá. Tá certo aí? Tá certinho. Acho que tá, né? Aí vai intercalando a terra que a gente tirou de dentro desse buraco com o esterco e a areia ali misturada. Já misturei mais um pouquinho. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mudas. Plantamos entre o finalzinho do dia de ontem e hoje, agora pela manhã. E o barulho ele não para, hein? Quantas temos no total, será, hein? Não sei, conta aí com eles aí pra ver. Ai, papai. Conta aí.
Sério? Pera aí, então, vou contar e eu já volto. São no total 46 mudas. Aê! E realmente a gente não sabia a quantidade, porque primeiro a gente comprou uma parte, algumas para testar aqui, e aí elas foram bem e a gente investiu no restante. E também tem essas daqui, ó, que a gente preferiu, como estão bem sofridas, a gente vai plantar num outro local onde a terra tá mais adubada, uma terra melhor. E aí a gente vai testar, vamos ver se ela vai rebrotar. Paramos aqui para tomar um suquinho de acerola, que tá um calor danado. Tá mesmo, e são 12:00 em ponto agora. É. Já tirei os pãozinhos de queijo. Opa, errei, pãozinho de beijo, mas tá muito parecido. Olha só o formato, olha como fica. Esse já tá até mais durinho, porque eu tirei um pouco antes da gente terminar a missão lá do plantio dos podocarpos. E aí acabou que agora nem tá tão quentinho assim. Mas tem mais aqui, ó, no forno. Ó, esse daqui tem mais uma fornada agora, olha. Passou um pouquinho, tá até mais durinho. E nesse formato é legal, eu gosto de fazer um creminho, uma maionese, aí você só mergulha. Muito bom. E louça se multiplica, né? Não tem jeito. Acho que na casa de todo mundo é assim. Olha como tá isso já. E aí? Bom? O orégano deu um sabor a mais, né? No lugar do queijo, né? Nossa. Lanchinho hoje, então a gente vai pular o almoço. Vamos fazer o almoço mais tarde com a sopinha de ervilha. Enche bem, né? Batata. Batata e polvilho, né? O que será, hein? Isso daí é um gaviãozinho. Um gavião? Um gavião. Não sei se é o tal do carrapateiro. Acho que é o carrapateiro. É, minha gente, ó. Hoje fizemos um lanchinho mais leve. E eu acho que caiu muito bem para seguir aqui na missão do dia. Será que a gente consegue terminar essa área? Será que damos conta? Essa área de fogueira? Vamos ver. Além disso, ó, desse trabalhão que ainda falta, porque a gente viu que vamos ter que desmanchar uma parte para fazer a ideia que a gente teve. Agora é justamente isso que eu tô fazendo. Tô tirando um pouco aqui em volta desse tijolo para abaixar um pouco, porque vamos colocar mais um tijolo aqui do lado. Então eu tenho que abaixar um pouco, porque antes de assentar o tijolo e o resto que vai aqui, a gente coloca uma camada de areia e assentamos esse tijolo e o resto do piso em cima da areia, para não ficar mancando. Ele fica mais fácil. Mais fácil de assentar, né? Pela granulação da areia, né? E aqui é coisa rápida também, eu acredito. Esse rápido no sítio nunca é rápido. A gente pensa que vai fazer um negócio em um dia. Tipo aqueles vídeos rápidos. Você vê rapidinho, você fala, nossa, então eu quero fazer também. Aí você começa a fazer. E, gente, o negócio não é em um dia, não. Um dia? Dia é pouco. Um dia termina, né? Um dia termina, druida. E é meio que um trabalho artesanal esse, porque nivelar, fazer uma área assim, né? Se for colocar a brita, a ideia é fazer com a brita do lado de dentro para aproveitar o material que a gente tem aqui. Se for colocar a brita é bem mais fácil. Agora, se for fazer de tijolinho, teria que nivelar tudo, todo esse círculo, né? Já deu spoiler? Ah, não. Ah, já dei spoiler. Não. É basicamente isso. Enquanto o Fá vai fazendo isso aqui, eu vou ver se eu planto algumas
mudas ali, vejo o que eu consigo de muda aqui mesmo, sabe? É uma dificuldade, né? A gente conseguir achar uma diversidade grande de mudas, de plantas para trazer para cá, além do custo. Então a gente fica replicando as que a gente tem aqui no espaço, no sítio. E às vezes vem semente novas por aí, olha, um presentinho chegando da Rita, a companheira do Alex, né? Alex ou Alex? Já agradeço, estou esperando ansiosas as sementinhas. Gente, o tempo parece estar mudando também. Tá sendo um desafio mesmo essa área de fogueira. Eu quero ver esse trem pegando fogo aqui, ó. Tá difícil. Pessoal, foi preciso tirar tudo mesmo. A gente achava que para raspar o cantinho dava para levantar a manta, mas em meio à tarefa a gente viu que ia virar uma bagunça. Então a gente resolveu tirar tudo e fazer um negócio bem feito, né? Não adianta ter preguiça nessa hora não. Então a gente vai ter que refazer essa parte. Aceleramos um pouquinho aqui. Agora falta colocar a manta. Um segundinho que eu já volto. É o tempo de você se inscrever no canal se não é inscrito, apoiar dando seu like, ou se segue a gente há mais tempo e pode ajudar um pouquinho mais, torne-se membro. Faça parte lá do nosso grupo de WhatsApp. E a Oni, tá gostando da obra? A Oni é a supervisora aqui de obra. Saíram correndo. E quem resiste? Olha só o tamanho do bloco de terra que a Oni tá carregando na boca. E aqui, claro que a gente intercala os trabalhos com a hora de brincadeira, né, Oni? Hora de ir no rio. Deixa eu ver se isso daí é terra mesmo. Nossa, é uma terra muito compactada. Muito. Ó, vou pegar outro pedacinho que tá mais fácil. Assim você não estraga os seus dentes, né? Olha o horizonte de terra, gente. Nossa, eu sou péssima nisso. Mais uma, Oni. Só mais uma, ó. Oni. Ela foi latir, mas ficou muda. Ixi, caiu bem no carrinho. Tô com medo de acertar aquele vidro também. O Fá agora tá lá no galpão, na casa galpão, tirando as coisas que possivelmente possam molhar. Então tem 2 colchões lá que ele vai guardar tudo nessa casinha aqui de ferramenta. O tempo tá virando rápido aqui. E que bom, né? A gente só tem que agradecer, né, Oni? Se chover aqui, as plantinhas vão amar. Estamos aqui na época de uma seca e com problemas na caixa d'água. Então, se chover é uma bênção. Voltando pra cá, essas são as mudas que eu consegui pegar ali de outras. Tem mais umas 2 ali. E eu vou melhorar esse solo com aquela misturinha. Areia
e esterco, que é o que a gente tem aqui. E eu já tava esquecendo, mas o enraizador tá lá dentro. Já deve estar frio com certeza, e a gente vai aplicar ele, né? Logo mais, né, Druida? É isso aí. Bom, tá ficando bom. Tá chateado que não vai dar pra seguir muito, talvez? Não. É assim, né? Tá de boa. De pouco a pouco na roça. Não pode ter pressa, não. Ah, Druida, mostra o martelinho seu. O martelinho do... Quem poderá nos defender? Chapolin. O galo também deu sinal ali, o joinha. A Oni chegou com a pedra e o joinha... Eu. Ó, minhas plantinhas aí. Oh, my God. E aqui a gente aproveita tudo, né? E já que eu tô plantando ali, ó, eu também pensei em aproveitar as cinzas da fogueira que a gente costuma fazer aqui na roça. E aí essa fogueira é só com madeira, tá? E aí as cinzas já estão ali decantando há alguns dias. Tem muito até. E geralmente se usa um pouquinho em cada planta. Não pode usar muito não, mas ela é ótima para deixar o pH da terra mais neutro e tirar a acidez, né, do solo. Tem todos esses nutrientes. E aqui tem muito até. Então a gente vai jogar um pouquinho aqui, que vai plantar futuramente, que é melhor ainda, porque a gente vai trabalhar, criar um solo aqui. E vou polvilhar um pouquinho ali. Ó, vou polvilhando mesmo um pouquinho assim, ó, não muito próximo da planta, senão queima. Olha ela, que curiosa. Quando não é a olho confiscando, é as galinhas. Tão fraca, e a fêmea. Gente! Meu povo! Ai, papai! Não deu pra gente terminar, mas falta pouco. Olha só como ficou. Mais uma etapa, né? A gente tem que celebrar cada etapa. Aê, ó, tá o joinha. Celebrando mais uma conquista. Bora, ó. As coluninhas, tá como? Uma conquista também. Uma dor a mais. Nossa, mas o trabalho hoje foi pesado aqui. No final nem choveu. Não. O sol abriu novamente. Que loucura, né? Por aqui a gente conseguiu colocar a brita, fazer as duas fileiras de tijolinho, né? De tijolinho. Aqui, ó, aproveitando uma madeira que tava ali jogada. Essa madeira não é tratada, então eu não sei o tempo que vai durar, até porque ela já tá assim, ó. Mas minha ideia é pôr uma outra madeira aqui, ó, e fazer uma mesinha, né? A mesinha aqui, ó, as mudas que foram pra terra. Já coloquei uma água também, já batemos uma água em tudo aqui, né, Druida? É, ficou até mais bonito, né? Fica, baixou a poeira, né? Uhum. Aqui entrou outra muda. Opa, já tava esquecendo esse daqui. Esse cacto, o pessoal falou que é a palma, que em certas regiões o pessoal até consome, mas ela é mais para alimentação do gado, né? É. E a gente quer plantar ela aqui. Opa! Uau, tem espinho, é em alguns pontos. Tô sem óculos. Aqui. A gente quer plantar ela aqui, mas ela tá rodando porque eu não sei aonde plantar. Afinal, essa parte aqui de baixo é onde tem a geada, onde tem o frio mais forte. Então, é difícil um cacto resistir. Espeta, né? Os podocarpos que não foram pra frente lá, a gente vai tentar pelo menos plantar aqui. Acho que vai ficar um caminho bem bonito, se eles forem, né, se rebrotar. Replantar ele, né, tentar, né, a esperança é a última que morre, né, verde, né. Ama a mata, que a mata não há preços. Ama o verde que lhe envolve. O verde
que eu esqueci o nome agora. Eu lembro que você tinha essa frase decorada. Eu chiconizo isso, mas não lembro. Esqueci. Deixa pro próximo episódio. Não, talvez esse nem acabe aqui, vamos ver. Banho tomado. De descansar um pouquinho. Isso aí. Voltamos porque não dá pra finalizar um vídeo sem abraços especiais. E a lista tá enorme. Então todo final de vídeo vai alguns abraços nossos. Isso aí. E o primeiro abraço de hoje vai para aniversariante de hoje. Olha a sorte que ela deu, hein? Nossa! Eliane Souza. Ah, parabéns pra você. Parabéns, tudo de melhor pra ti. E tem mais um sortudo aqui, ó, que faz aniversário amanhã, dia 3 de setembro. Tá lá no Japão assistindo nós. Nossa! É o Maicon Redondo. Parabéns! Arigato! Sayonara! Como fala feliz aniversário, hein? Não sei, em japonês. Ah! Que bacana, tudo de bom pra você também, viu? Isso aí. Felicidades nesse novo ciclo aí. E vamos continuar. Fernanda Brasil, lá de Garanhuns, Pernambuco. Uau! E Dil Brito, de Teresina, Piauí. Olha! Marcelo Vendramini e Renata, de Mogi das Cruzes, São Paulo. A Nininha, lá de Petrolina, Pernambuco. Quer falar algum? Ou a letra tá feia? Não, pode ser. Deixa eu ver se eu consigo entender aí, ó. Ah, vou mandar então abraços especiais pro Jefferson Alves Ferreira e o companheiro Everton Augusto de Gravataí, Santa Catarina. Aê, trem! Outro abraço especial vai para Fátima Sanches, ela é do Rio Grande do Sul. Barbaridade, tchê! Outro abraço vai pro Gustavo Chefinho, que há muito tempo segue aqui a gente no canal. Fazia tempo, né, Gustavo, que você não recebeu o nosso abraço especial. Então receba com muito carinho pra você e pra mãe do Gustavo. A Cirlei. Cirlei, grande abraço pra vocês. Valeu por continuarem junto nessas aventuras agora aqui no sítio. Agora é pra Sandra Regina e o Rodrigo, lá de São Paulo, capital. A Nilza e o William, de São Sebastião do Caí, Rio Grande do Sul. O Jefferson, de Floripa. Santa Catarina, Ilha da Magia. Marilisa, de Mogi Guaçu, São Paulo. E outro abraço especial vai para Isabel Grosco, não sei se estou falando corretamente, e para a filha Larissa, que acompanham aqui as aventuras. Elas são de onde, Druida? Guarapuava, Paraná. Olha só. E um abraço também muito especial para Carla Dias. Ó, até o joinha tá mandando abraço, Carla. Para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Quem envia esse abraço, quem pediu esse abraço? Foi a irmã dela. Pode falar, né? Isso. Forte abraço, Carla. Tem mais um, ó. Cilei Calai, de Floripa, Santa Catarina. Naná Guimarães e Felipe. Não sabemos de onde. Euzimari, de Suzano, São Paulo. Ângela Maria Martins de Ipiranga, São Paulo. Aê! Um abraço para todos vocês que acompanham o canal, que apoiam, curtindo, ripando nossos vídeos. Se possível, compartilhe nos grupos da família, dos amigos, enfim, de tudo quanto é Isso grupo aí. que você acha que as pessoas vão gostar de acompanhar a rotina simples, uma vida simples, mas maravilhosa. Isso Junto, aí, bom. o joinha tá cantando aqui, Tá né? cantante. Ele escuta a voz e ele já fica todo. Então, valeu pela companhia. Até a próxima. Paz, amor e... Bora! Vai, papai!